Tá me ouvindo? Ah, agora sim. Entrou aí de novo, né? Gente, eu Tá me não faço a ouvindo? menor. Tô ouvindo. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Eu sei que começou a piscar tudo e parou. Não sei. Agora, eu não sei onde paramos. Vamos retomar aí no caso, né? Pode Eu tava, retomar. eu tava elencando aqui, Antônio, nas considerações absolutas, nas motivações inconscientes, o que leva um homem a se envolver com uma mulher, segundo Schopenhauer, nesse núcleo duro do texto dele, da metafísica do amor sexual, tá? As considerações absolutas são aquelas que valem para qualquer um. E as considerações relativas são considerações específicas entre dois indivíduos, tá? De modo que o amor apaixonado realmente surge mais nas considerações específicas. Porque as considerações absolutas, específicas, ou seja, relativas, né? Porque as considerações absolutas, ela envolve todas as pessoas, né? Então é um amor menos Sim. intenso, digamos assim. Então, nas considerações absolutas, que valem para qualquer um, o Schopenhauer vai, a partir do ponto de vista masculino, dizer o que leva um homem a se apaixonar por uma mulher. E a primeira consideração absoluta tem a ver com a idade. E ele diz que essa idade é interessante para o ser humano, torna a mulher interessante para o homem, porque ela aponta a fertilidade feminina. E aí ele diz que uma mulher é atraente para o homem a partir da primeira menstruação até a última. E ele diz até a idade, na época, né, porque era mais comum, da primeira menstruação, 12 anos de idade. Portanto, a partir dos 12 anos de idade, a natureza está autorizando o enamoramento, o relacionamento sexual, a reprodução. Hoje em dia, a gente sabe que culturalmente cada país estabelece a idade de consentimento. No Brasil, por exemplo, é 14, tem país que é 12, tem país que é 21, mas a natureza, segundo Schopenhauer, já está autorizando desde os 12 anos de idade, desde a primeira menstruação até a última. Entretanto, nesse intervalo da menstruação, tem uma idade que torna a mulher mais poderosamente atraente para o homem, que é entre os 18 e os 28 anos. Porque é nessa idade, segundo ele, segundo a biologia que ele tinha do tempo, é nessa idade que a mulher é mais potente em termos de fertilidade, É mais potencialmente fértil. Tá? Então, esse é o primeiro ponto das considerações absolutas que, a partir da perspectiva masculina, torna a mulher extremamente atraente. O segundo ponto tem a ver com a questão da saúde. Tá? Não que um homem não se apaixone por uma mulher com problemas de saúde, mas, digamos assim, aquelas doenças que são crônicas e podem ser transmitidas para a descendência, faz com que o homem rejeite uma mulher. Entretanto, ele pode perfeitamente gostar de uma mulher que tem uma doença aguda, mas que pode ser tratada, por exemplo. Tá? Mas uma doença crônica, isso torna a mulher pouquíssimo atraente para o homem. Tá? Mas isso daí, você pode até, digamos assim, diante de uma pessoa sem saúde, de uma mulher sem saúde, até conscientemente querer se envolver com ela. Mas lá no fundo, inconscientemente, o que move você vai fazer com que você, de algum modo, rejeite, caso essa mulher tenha uma doença que possa ser transmitida para a criança. Porque a gente nunca pode esquecer que, do ponto de vista da metafísica do homossexual de Schopenhauer, o que une um casal é uma criança que vira ao mundo, metafisicamente falando. Tá? A O questão terceiro, da. Nesse ponto aí, eu quero fazer um parêntese. A questão da infertilidade, por exemplo. Sabendo que uma mulher é infértil, inconscientemente sente-se menos atração por ela. E no outro caso, sabendo a mulher que o homem é infértil, sentiria ela menos atração por ele? eu acho que aí o espelhamento existe sim. Existe sim. Vale para a mulher e vale para o homem.
nesse caso, porque do ponto de vista biológico, se uma criança não pode vir ao mundo, isso vai trazer um problema, digamos assim, vai diminuir a intensidade da paixão no casal. Eu não sei como que são os relatos, Antônio, de casais que descobrem que uma parte é infértil. Geralmente, não sei se eu estou enganado, mas geralmente, estatisticamente, é a mulher que é mais infértil que o homem? Não sei dizer, sabe? Porque tem muita clínica de fertilidade, né? De fertilização. Não saberia dizer. Tem alguma estatística disso? Eu não sei realmente. Mas e também não sei Também como é não. que é psicologicamente, quando um casal descobre que um ou outro é infértil. Mas do ponto de vista, não precisa nem ler Schopenhauer, né? Mas eu acho que do ponto de Sabe vista que psicológico, deve ser complicado, né? O Antônio está com problema da, do celular dele, não sei se é a internet, né? Mas está travando e tá sem áudio também. Mas em todo caso, o meu aqui está funcionando, eu acredito, né? Alguém pode me dizer aí? Eu acredito que sim, né? Eu vou prosseguir de novo aqui. Eu já tinha falado do segundo ponto, né? Deixa eu ver se travou tudo ou só. Ele vai entrar daqui a pouco. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me dizer? Quem está assistindo aí? Ah, ótimo então. Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo. Então, deixa eu continuar aqui. Quando ele entrar de novo, eu começo a conversar com ele. Tá, então o terceiro ponto que o Schopenhauer diz que faz com que o homem se sinta atraído pela, pela mulher é uma observação curiosa, né? É o esqueleto. A constituição corpórea da mulher, ou seja, a formação dos ossos dela, né? Como é que é o nariz, como é que é a mão, como é que é a proporcionalidade dos membros, né? Então, esse terceiro ponto, que é o esqueleto, faz com que algum tipo de digamos assim, anomalia, digamos, né? Esse terceiro ponto, que é o esqueleto, Antônio, eu estou dizendo aqui, faz com que algum tipo pode de continuar, pode anomalia, continuar. ela faça com que o homem rejeite a mulher, torna a mulher menos atraente para ele. O esqueleto. E aí eu me lembro, olha só de novo o Bruxo do Cosme Velho. Olha só de novo o Machado de Assis. Eu me lembro que em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás se envolve com uma personagem, uma mulher chamada Eugênia. Ele gostava até dela, né? Uma mulher bonita, só que ela era coxa. O Brás diz, coxa, bonita, mas coxa. Ou seja, ele está fazendo uma observação sobre o esqueleto dela. E o Brás não prossegue o romance com a menina, mas eu acho curioso que o Machado de Assis faz, o Machado de Assis, na narração, aliás, o Brás Cubas, né? Porque a gente não pode esquecer que se tratava de um defunto autor, né? Um defunto autor, que escreveu suas memórias lá do outro mundo, né? Será que ele estava Então, pensando de alguma forma na metafísica do amor sexual ao dar esse atributo à eu não sei, mulher? ele faz essa observação, né? Que a menina era bonita, porém coxa. Ou seja, faz uma observação sobre o esqueleto dela, né? E o Schopenhauer está dizendo aqui justamente que uma das coisas que são, em termos inconscientes, que decidem um romance é o esqueleto da mulher. É o esqueleto da mulher. Porque isso, de algum modo, pode ser transmitido para a descendência. Assim como a questão da saúde. Então, inconscientemente, o homem ele pode até achar uma mulher bonita, mas se tiver um defeito no esqueleto, ele já recua. Aí eu me lembrei dessa passagem do nosso Bruxo, não, foi o defunto que escreveu o livro, né? Memórias Próximas de Brás Cubas, né? Escritas lá do outro mundo, em que ele fala desse caso de amor que teve com a Eugênia, mas era coxa. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui.
Antônio Douglas. Ele está perguntando o seguinte: a carência se encaixa nessa busca pelo corpo ideal que faz o homem buscar ou enamorar-se? Aí a questão da carência vai ser discutida pelo Schopenhauer nas considerações relativas, que daqui a pouco a gente... O gênio da espécie sempre vai mover os indivíduos na busca de um tipo ideal, porque a espécie quer se reproduzir da maneira mais perfeita possível, né? Então, a questão da carência vai entrar nas considerações relativas, quando uma excedência vai suprir uma carência de um homem e de uma mulher, tá? Mas nas considerações absolutas ainda não é esse aspecto que o filósofo está abordando. Ele está abordando aquilo que, de modo geral, leva um homem a se sentir atraído por uma mulher. E, curiosamente, eu acho esquisito isso, né? Ele diz como... Ele elenca como quinto elemento a beleza do rosto. É curioso, porque hoje em dia, eu acho que naquela época também, né? Não sei, mas me parece que a beleza do rosto feminino, eu não sei se isso é uma coisa moderna, tá? Vou abrir aqui um parênteses, né? Porque modernamente, contemporaneamente, o homem tende a levar muito em consideração a beleza do rosto, né? Não é verdade? Eu acho que tem muito o homem leva muito isso em conta. Tanto é que o Brás Cubas fala isso, ela era bonita, a Eugênia, mas coxa, né? Como se elencando o elemento belo como fundamental, porém foi prejudicado por conta da formação esquelética da Eugênia. Mas A questão do eu rosto me é o lembro quinto aqui. ponto. É o quinto ponto, exatamente. Mas por que o Schopenhauer diz isso? Eu fiquei matutando, poxa, mas por quê? Porque me parece que, do ponto de vista romântico, já na época dele, isso era relevante, né? Para o homem, né? Eu fiquei pensando, será que o Schopenhauer está pensando no fato de que, não ele, né? Mas será que a gente não pode pensar que essa questão do belo é uma questão moderna e contemporânea? Uma questão fundamentalmente romântica, influenciada inclusive pelo cristianismo? Porque se você for pegar o padrão antigo de beleza, ele era o masculino. Até no Renascimento, ó, meu gato Félix está aqui atrás, ó. Ele sempre aparece nessas lives. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que no mundo antigo o padrão de beleza era o masculino, né? Se você ver as estátuas romanas e gregas, o belo rosto é o masculino. Inclusive, se você vai em Roma e vê no Museu do Vaticano, no Museu do Louvre, em Paris, os escultores antigos, eles caprichavam na questão do rosto masculino. Basta ver a coleção dos imperadores romanos, né? Enfim, foi uma coisa que me ocorreu. Por que o Schopenhauer coloca a beleza do rosto feminino como só o quinto elemento dos cinco que ele elenca de atraentes nas considerações que levam um homem a se apaixonar por uma mulher? Ou seja, primeiro, idade; segundo, saúde; terceiro, esqueleto; né? Quarto... eu esqueci de citar o quarto, tá? O quarto, faltou o quarto, sim. É a abundância de carne. Abundância de carne. O homem gosta de mulher com abundância de carne. Por exemplo, seios grandes, seios fartos. Por quê? Não porque ele vá fazer sexo, digamos, oral na região dos seios femininos, né? Não que ele vá erotizar a relação ali no seio. Também isso, né? Mas porque, do ponto de vista biológico, seios fartos prometem para a descendência rico alimento. Então, o homem, ele se sente muito impactado pelos seios fartos, né? Mas por quê? Não é só uma perspectiva puramente do prazer individual, embora ele pense isso, mas porque ali você terá a promessa de alimento natural para a criança que vai nascer. Ou seja, ele pensa procurar um prazer pessoal, ele se ilude, mas na verdade está procurando
está obedecendo ao gênio da espécie que está meditando ali. Então, toda vez que o homem vê um seio farto, ele acha que está atraído pelo seio, sim, ele está. Mas, na verdade, que inconscientemente é o gênio da espécie que está meditando se aquilo ali é apropriado para a futura criança. Ah, claro, Pô, meu áudio tá bem atrasado, tô percebendo aí. Eu vou tentar falar da forma que dá, tá bom? Eu também tô ouvindo meio travado, acho que minha internet tá um pouco ruim, mas vamos lá. São cinco os pontos que você separou para falar, ou tem mais algum sobre as considerações absolutas? nas considerações absolutas, o Schopenhauer elenca esses 5 pontos. Tá? Esses 5 pontos. Ah, eu quero levantar outra questão aqui que diz respeito à fidelidade e à infidelidade, onde ele diz que a fidelidade nos homens é artificial e nas mulheres ela é natural. Esse daí está ligado a uma questão de consideração absoluta também, Sim, 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 não? sim. Exatamente. Tá ligado nas considerações absolutas. Porque, biologicamente, se você coloca 300 mulheres à disposição de um homem, em princípio, ele pode engravidar essas 300 mulheres e, portanto, ter 300 filhos no ano. Já a mulher, se você colocar 300 homens à disposição dela, no máximo ela vai ter gêmeos. Então, aí, a partir desse fundo biológico, ele faz uma conclusão nada politicamente correta. Aliás, nessa metafísica do homossexual, o Schopenhauer, por esse biologismo dele, e como hoje vivemos num mundo em que a cultura tem um peso muito forte, na determinação até da sexualidade, ele faz uma conclusão politicamente correta. Vale dizer que, por conta disso, a infidelidade é mais natural no ser humano do que na mulher. Ou seja, porque o homem, por natureza, ele pode ter 300 crianças no ano e a mulher, no máximo, gêmeos. Então, desse fundo biológico, ele infere que o homem é naturalmente mais infiel do que a mulher. Sim. Não. Politicamente incorreto, não sei se isso serve hoje em dia, mas ele também conclui dizendo o seguinte, uma outra observação que ele faz, que a partir da primeira relação sexual, até por conta disso, aumenta o amor da mulher e diminui o amor do homem. Então, o homem, por mais que ele seja apaixonado, depois do primeiro coito, ele vai se interessar mais por outras mulheres do que por aquela mulher. Já a mulher vai se interessar ainda mais pelo homem, por quê? Porque inconscientemente ela quer segurar o protetor da sua prole. Então ela passa a se apegar mais, ela se apaixona mais a partir do primeiro ato sexual do que o homem. Ele vai dizer isso. Ou seja, a paixão do homem vai diminuindo com o tempo. A da mulher vai aumentando. Então, se você for pensar bem, do ponto de vista da metafísica do amor sexual, vai ocorrendo com o tempo uma dissonância. Ou, dizendo de outro modo, um desencaixe do casal. Mas aí ele diz, em algum momento, isso muitas vezes, no casal que se casou, né, é substituído por uma amizade autêntica, que inclui também a sexualidade, né? Isso faz, então, a gente pode inferir que há casais que se casaram de maneira apaixonada e o casamento dura bastante tempo, porque aquele fogo inicial, ele, com o tempo, ele vai sendo substituído pela amizade com sexualidade. Esses são os casamentos, digamos, para o Schopenhauer, os casamentos que de fato perduram. Porque a paixão amorosa, por natureza, ela é fogo. Aquele do Camões, né? Como é que é o verso dele? Amor é fogo que arde sem se ver, né? É fogo que arde sem se ver. E como fogo, ele se extingue. Ou como diz o Vinícius de Moraes, que seja infinito enquanto dure. Né? Mas se o casamento perdura, então um elemento de amizade é incluído aí. Sim, até porque naturalmente o desejo sexual vai diminuindo, né? Então tem que ter alguma coisa no lugar para se firmar. E já no começo da relação
desejo sexual é praticamente uma das coisas mais importantes, né? Sim, exatamente, né? Agora, não tenho clínica para saber como é que andam os casos amorosos aí das pessoas, né? Se as paixões amorosas duram bastante. Mas o que eu noto é que, de fato, com o tempo, a amizade vai surgindo realmente. E os casamentos que duram são aqueles em que, de fato, a amizade permite que os momentos difíceis sejam superados conjuntamente, né? Conjuntamente. E aí, mais ou menos. E quanto às considerações relativas, Não, mas espera lá, espera lá, espera lá. Tem aquelas considerações que ele tenta dizer absolutas, tá? Que estariam do lado feminino, em relação ao hum, homem. Essas que eu falei aqui é do homem em relação à mulher. E da mulher em relação ao homem? Ele é até irônico, ele diz, bem, é difícil de dizer, porque eu sou homem, mas eu vou tentar dizer mais ou menos o que se passa na cabeça delas. Na cabeça não, o que passa na decisão, o que leva elas a decidirem isso, né? Na cabeça, porque são motivações inconscientes, né? A gente tem que pensar o inconsciente no domínio, digamos, da psique. Embora nele, a psique e o corpo são a mesma coisa, né? Cérebro, corpo, é algo psicossomático, né? Ele não está lidando com a noção de alma, né? Então, o que se passa na cabeça da mulher enquanto algo que tem a ver com o corpo, né? O que se passa na cabeça dela? Ele tenta então, adivinhar, digamos assim, o que se passa. Aí ele vai dizer o seguinte: qual é a primeira coisa que interessa para a mulher em relação ao homem? E aí coincide com a consideração absoluta do homem em relação à mulher. É também a idade. É também a idade. As mulheres dão preferência aos homens entre 30 e 35 anos. Porque é aí, nessa idade, que eles estão no auge da potência sexual. E, portanto, estão no auge da possibilidade de gerar uma criança bem constituída. Então, desse ponto de vista, olha só a matemática, Antônio. Qual é o casal que gera explosões eróticas para satisfazer a espécie? É aquele de um homem de 35 anos com uma mulher de 18 anos. é o auge de cada um deles, né? O auge de cada um deles. O intervalo da mulher para o homem é de 18 a 28. Mas, obviamente, que esse período de entrada aí dos 18 é o auge da fertilidade. E para o homem é o auge. Aliás, eu falei 35, né? Na verdade, 30, tá? Porque o auge da fertilidade masculina para ele é entre os 30 e os 35 anos. Então, corrigindo, qual seria o auge da. Qual seria o casal explosivo? Uma mulher de 18 anos e um homem de 30 anos. Mas o intervalo bom é mulher entre 18 e 28, homem entre 30 e 35, do ponto de vista biológico. Ele até diz que pessoas de idade avançada não deveriam reproduzir, porque as chances da criança nascer mal constituída são grandes. Ele até cita o Aristóteles, que o homem tem de reproduzir até 54 anos. Claro que vai diminuindo. O auge é dos 30 aos 35. Mas, digamos assim, para evitar a criança mal nascida, um homem que passou dos 54 não deveria reproduzir. Eu não sei como é que é a biologia de hoje em dia em relação a isso, né? Mas essa é a biologia que ele tinha naquele tempo, são as deduções que ele faz, né? A partir das informações que ele tinha naquele tempo. Então, também do ponto de vista da mulher, a primeira motivação inconsciente é direcionada para a idade dos 30 aos 35 anos. A segunda consideração que ele faz é a força e a coragem do homem. Ou seja, de algum modo, o homem tem de transmitir para a mulher que ele tem a capacidade de protegê-la e a prole. Então, é muito atraente, depois da idade, que o homem transmita isso para ela, que ela faça essa leitura inconsciente de que está diante de um homem forte.
fisicamente. Né? E aí, trazendo isso para uma questão mais contemporânea, né? A mulher, ela hoje em dia também procura homens inteligentes, né? Não apenas homens fortes. O que tem a dizer sobre isso? Boa questão, Antônio, porque ele vai depois dizer que inteligência não é uma coisa muito atraente para a mulher, né? Aí eu penso, né, contemporaneamente, naquela época poderia até ser, né? Mas nós estamos hoje na sociedade da informação. Hoje em dia, ter muita informação e, mais importante, saber processá-las e avançar em descobertas, isso é extremamente importante. Portanto, hoje em dia, as empresas sabem disso. Google sabe disso, Facebook sabe disso, Instagram sabe disso, Isso me WhatsApp faz sabe disso. pensar, isso me Porque faz pensar também, sabe aqueles filmes norte-americanos, assim, que mostra a escola? Normalmente tem um menino nerd, né? E ele não se dá bem com as mulheres. Normalmente é o cara fortão e que usa a exatamente. jaqueta do time de futebol. Mas a minha leitura é que hoje em dia, inconscientemente, a mulher está sabendo processar isso. E ela sabe que ser inteligente é muito atraente, ou seja, ser inteligente pode ser traduzido em força de proteção para a prole. Porque são as pessoas inteligentes que terão os melhores cargos, que saberão melhor processar a quantidade absurda de informação que chega hoje em dia para a gente e transformar isso em poder. Então, inteligência hoje em dia é sinônimo de força. Aliás, o mundo é dos nerds. O Schopenhauer não viveu essa época da internet, do processamento de dados, etc. Mas não duvidemos. O mundo é dos nerds. Então, isso que ele diz que é o homem fortão, de academia, que é atraente para a mulher, eu suspeito que hoje em dia a mulher está sabendo processar isso. E que o inteligente, o nerd, é sinônimo de força. E como é, né? E como é. O mundo é dos nerds. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho, não. Então é O mundo é força. nosso. Hã? O mundo é nosso, então. Tomara, tomara que seja, né? Aí o terceiro fator, né, que ele vai elencar é a masculinidade, né? A masculinidade, ou seja, a mulher, se ela é feminina, ela gosta de homens másculos, né? O homem afeminado, na relação heterossexual, não é atraente para a mulher. Né? Então, de algum modo, a masculinidade dele, do homem, tem de transparecer. E isso é atraente para ela. Né? O sujeito másculo. De algum modo, isso tem de transparecer. E também ele fala sobre que o homem mais masculino, mais sexualmente masculino, procura a mulher mais feminina, Isso vai vice-versa. nas considerações relativas. É verdade. Pulei partes. Mas a gente já pode, já que você falou dela, a gente já pode entrar nela, né? Porque a outra consideração que ele faz é que, em último lugar, eu acho curioso isso, né? Porque o Schopenhauer, ele desconfiava muito das mulheres, né? Por conta da mãe que ele teve, da Johanna Schopenhauer, que foi uma mulher que fez um casamento de conveniência com o pai dele, né? O Heinrich Flores. Era uma diferença olha só que coisa curiosa. Uma diferença de 20 anos. E a mãe dele tinha 18 anos quando se casou, se não me falha a memória. E o pai, 38, ou seja, está nesse intervalo que ele está colocando aqui. Ela tinha 18 anos e ele tinha 38, ou seja, ele coloca 35, mas 38 já está ainda ali no intervalo da máxima potência sexual, né? Olha que coisa curiosa, né? Mas, então, ele fala uma coisa curiosa, que, como quarta consideração, ele coloca meio quase que duvidando, né? Que as mulheres dão importância ao caráter do ser humano, um bom caráter, o caráter do homem, né? Um bom coração. Eu acho curioso isso, né? Para um sujeito que desconfiava tanto das mulheres, né? Dizer que elas prestam sim atenção no bom caráter. Achei curioso isso, né? Você não acha, não? Aí ele fala, né, do bom coração e tal. É curioso mesmo. Ora, agora há pouco ele estava falando do homem forte, né? Agora ele fala também do bom coração.
Então, de certa exatamente. forma, se ele fosse um filósofo dos dias de hoje, certamente ele desfrutaria dessa mesma opinião de que a inteligência ela também é transformada em força, né, de algum modo. Mas só que no caso ele descartou a inteligência, que ele está colocando o caráter, né? E eu acho que nos dias de hoje é o chamado bom partido. Tá difícil hoje, hein? Tá difícil. Tá difícil o bom partido, né? Mas tem aqui o Carlos, né? Ele está pedindo para a gente explicar melhor como é que o filho escolhe o casal, né? Isso aí já foi o objeto do nosso encontro passado, né? Mas só para recuperar, porque realmente o que está em jogo aqui é a criança, é o filho, né? É que já no primeiro olhar apaixonado do casal, quando se acende a chama do amor, metafisicamente falando, é a acentuação da ideia de humanidade, ou seja, uma criança que está querendo vir ao mundo. Metafisicamente falando, tá? Metafisicamente falando. Se isso se concretiza, então, empiricamente, você tem, de fato, o resultado diante do casal. Né? Então, todo o envolvimento amoroso, todo amor apaixonado, na verdade, é uma criança que quer vir ao mundo que faz essa união. Ou seja, é o gênio da espécie que aponta essa criança que irá nascer. Veja, isso aqui é um domínio metafísico para a explanação do amor, do amor sexual. Então, Antônio, em considerações relativas, né? O Vamos lá. que leva cada um a procurar na outra pessoa? Bem, aí que eu acho que esse é o núcleo duro do texto dele, mas nesse aqui eu acho mais poético, digamos assim, as considerações relativas, do meu ponto de vista, né? Não, poético no sentido no sentido de explicar como é possível que um casal, às vezes, tão estranho, possa estar unido, né? Tão diverso, Uhum. assim, possa estar unido. Aí as considerações relativas é que vão explicar isso daí. Quais motivações inconscientes estão aí atuando? Então, uma primeira consideração relativa que ele faz tem, obviamente, né, em toda essa questão das considerações relativas específicas para cada casal, para cada X, para cada João que encontra uma Maria, para cada X que encontra um Y, é aquilo que eu chamo de o encontro de uma excedência com uma carência. Ou seja, cada um ama no outro o que lhe falta. É esse o foco inteiro das considerações relativas. Eu sempre inconscientemente vou me sentir atraído por alguém que tem algo que eu não tenho. E eu, de minha parte, tenho algo a oferecer a outra pessoa. Compreende o que significa uma excedência, encontrar uma carência? É isso. Eu compreendo muito bem isso, professor. Eu até quero abrir um parêntese bem pessoal aqui e falar para vocês, para as pessoas que nos ouvem. Eu sou casado e a minha esposa, ela é baixinha, eu sou alto. Qual a tua altura? Eu Qual a tua tenho, altura? eu tenho 1,86. Ela tem 1,48, muito baixinha. Nossa! Então aí É, você já explicou a questão da estatura, né? Que é uma das coisas que Schopenhauer diz, né? outra coisa também, que eu tenho cabelo enrolado, cabelo ruim, né, em palavras claras, e preto o cabelo. Ela é loira, cabelo bom. Ah, eu tenho um nariz de batata gigantesco, como vocês podem perceber. Ela tem um nariz fino, então você pode perceber bastante diferenças físicas entre eu e ela. E eu sempre que leio esse texto, eu falo, poxa, eu consigo ver isso na minha vida. Mas olha só, Antônio, você disse que você é alto, que ela é baixa. O Schopenhauer já apontava um problema nas entrelinhas da época, que isso vale, olha só, essa excedência vale no sentido homem e mulher.
a questão da altura. Porque é muito difícil na nossa sociedade hoje em dia, e o Schopenhauer já nas entrelinhas percebia aquilo, que o sentido contrário se realiza, ou seja, uma mulher alta se envolver com um homem baixo. E aí ele diz, a descendência vai pagar por isso. Porque a mulher alta vai procurar um homem mais alto que ela? Porque a sociedade, já na época dele, era preconceituosa em relação a isso. É muito raro a gente ver uma mulher mais alta com um homem. A gente vê, mas é muito raro. Faça uma inspeção no seu dia a dia. O seu caso é comum. Você tem 1,80m, ela tem 1,47m, mas o inverso é, eu diria, quase que... Não é impossível, mas é muito, 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 muito difícil de se ver. E eu acho interessante que ele já nas entrelinhas apontava esse preconceito. E a mulher alta, que vai se envolver com um homem alto, ela vai, talvez a descendência possa pagar um preço por isso. Mas interessante você ter mencionado isso, né? Mas você já adiantou a maioria dos tópicos, né? Das considerações relativas. Porque uma outra coisa que ele vai dizer é que louros preferem negros, né? Homens louros preferem mulheres negras, ou homens negros preferem mulheres louras, né? Por quê? Um tem aquilo que o outro não tem, né? Inclusive, uma coisa curiosa é que ele acha que isso vai, de algum modo, a humanidade quer isso, porque de algum modo isso a gente retornaria à cor originária da pele, que ele acha que é uma pele escura. Ele acha que o homem originário era negro. Ele cita isso no texto, né? O pessoal acha tão preconceituoso, né? Mas ele diz que o homem originário, Adão, por exemplo, em termos bíblicos, ele era negro. E ele diz que se eu não me engano, o homem branco, lá no norte europeu, a cor branca da pele é uma espécie de desbotamento. É quase que uma espécie de doença, ele vai dizer. A cor boa é a do indiano, por exemplo. É o moreno, digamos assim. Acho que no Aforismos ele fala disso também, né? Um pouco. Nos Aforismos para a Sabedoria de Vida. Sim. É um trecho bem polêmico e tal. Sim, sim, bem polêmico. Né? O que mais eu poderia dizer? A questão da masculinidade e da feminilidade. Outra vez o Platão. Aí entra o andrógeno em cena, né? Enviesado, digamos assim. Porque o Schopenhauer vai dizer que não existe homem 100% masculino e não existe mulher 100% feminina. O que existe é uma composição de masculino e feminino, ou seja, uma espécie de androginia, né, em cada um de nós. De tal maneira que o homem mais masculino vai procurar a mulher mais feminina. Né? E a mulher mais masculina vai procurar o homem mais feminino. Então, as taxas vão variando aí. Né? Ninguém é 100% homem. É 90%, é 80%, é 70%. E aí o homem, digamos assim, 70% másculo e 30% feminino, inconscientemente, né, ele vai encontrar no convívio uma mulher, digamos assim, 70% feminina e 30% masculina. Se esse encontro, isso é uma consideração relativa que vai levar ao envolvimento apaixonado de um homem e de uma mulher. Né? Você citou a questão do nariz, né? Você citou a questão do nariz, né? Ele fala isso mesmo, né? Narizes achatados gostam de narizes aquilinos, né? E visando o equilíbrio da espécie, né? Muitas vezes o nariz já decidiu o destino de muita gente. Decide, né? Porque dependendo do nariz, mas enfim. Ele fala isso aí, né? Sobre o nariz decidiu o destino das pessoas, não fala? De muita mulher. Uma curva. Ele fala assim, eu tenho aqui o trecho na minha frente, fala assim, uma curvatura pequena do nariz para baixo ou para cima já decidiu sobre a felicidade de vida de inumeráveis moças. Exatamente. Página 648. Mas sempre lembrando que isso vale para os dois lados, tá? Sim. Vale para os dois lados. E aí, mais uma observação aqui, né? O meu nariz é grande, o da minha esposa é fino e tal, o da nossa filha
não é nem grande nem fina. Equilibrou. Pô, você, então, é a exemplificação em concreto da metafísica do homossexual do Schopenhauer, Antônio? Não só eu, né? É, exatamente, é o gênio da espécie. E outra coisa que eu acho interessante que ele fala, Antônio, é a questão do temperamento, né? A questão do temperamento é importante. Os temperamentos se equilibrarem, né? Como é que é o humor de cada pessoa, os humores do casal envolvido. Nesse sentido, também posso dar um exemplo pessoal fantástico, porque minha mulher é uma onça e eu já sou mais calmo, sereno. Sério? Sim. Uhum. Mas prossiga, professor. Não, basicamente, são essas as considerações relativas, e sempre lembrando que esse núcleo duro tem a ver com a questão são sempre motivações inconscientes que levam à união. Quando você une, você não está calculando, como é que é o nariz, como é que ele é masculino, é feminino, é um homem masculino ou um homem feminino, qual é o temperamento dele? Isso daí é um cálculo, entre aspas, inconsciente que é feito. Ou seja, ele está apontando para aqueles casos naturais de paixões amorosas intensas, que levam à reprodução da espécie e, portanto, o gênio da espécie procura o nascimento de uma criança que se aproxime do tipo ideal, porque a espécie quer o melhor tipo possível. E aí, Antônio, tem uma coisa interessante que muitas vezes o indivíduo ele é um vaso frágil que não comporta esse querer da espécie. E aí esse vaso ele se arrebenta. São os casos de suicídio, são os Werthers da vida, compreende? São os Romeus e Julietas da vida, porque não conseguem realizar esse chamado da espécie e aí decidem, como é o caso de Romeu e Julieta de Shakespeare, né, por motivos enviesados ali, né, ao suicídio, ou no caso, e é o caso do Werther, né, que se apaixonou, um jovem que se apaixonou por uma mulher casada e por não ser correspondido também põe fim à vida. Esses são os casos literários, né? Porque também há os casos do dia a dia que não são noticiados para a gente, né? O mais comum é que se noticie a questão do homicídio, né? Hoje em dia, né? Quando o indivíduo não consegue aquela satisfação, porque é o coito que interessa, né? E aí, muitas vezes, você tem o caso da violência, né? Da violência, tem muitas vezes isso. Porque o Schopenhauer diz até que uma outra saída disso é o estupro, né? Ele diz isso textualmente. Muitas vezes, porque o que interessa é o coito. Então, o que acontece? Se não é possível a correspondência verbal, muitas vezes o indivíduo é levado ao estupro. Porque é um Esse chamado... trecho, É um trecho esse trecho polêmico. conta, tá no capítulo 44 aqui? Está no capítulo 44. Não sei direito aqui a passagem, o momento, mas está no capítulo, Uhum. desse capítulo 44. É só digitar estupro, você vai lá encontrar que muitas vezes é a saída. Por quê? Porque esse indivíduo está sendo chamado pela espécie, ele não aguenta aquilo. Então ele tem duas saídas, né? O Schopenhauer dá a entender. Ou o vaso se quebra, ou então ele vai. Ele está querendo compreender, veja, ele não está querendo incentivar, está querendo compreender que o estupro tem a ver com a satisfação que o indivíduo tenta dar à espécie. Porque a satisfação Por não é dele. não conseguir, né? É porque a satisfação não é dele, a satisfação é da espécie. É uma ilusão ele achar que a satisfação é dele. Entende? Então, olha só que coisa polêmica e complicada para a gente inferir. Do ponto de vista da metafísica do homossexual, aquela criança gerada num caso de estupro não é necessariamente para a espécie um mal. Recentemente até teve o caso de uma criança, olha como isso é complicado, hein? De 12 anos que teve o aborto dela, né? O médico já estava, não sei quantos meses, né? Mas foi uma descrição terrível, né? 12 anos. Já era, do ponto de vista da metafísica aqui mencionada, já era a idade fértil.
12 anos, 12 anos, né? Pelo que parece que era 12 anos. Ou seja, já tinha misturado, já tinha. Ou seja, trocando em miúdos, do ponto de vista da espécie, a criança derivada de um estupro pode não ser ruim para a espécie. Agora, culturalmente, é ruim. A sociedade condena, óbvio, ninguém vai sair por aí estuprando ninguém. Mas, nos casos de estupro, é o impulso sexual que está sendo ali efetivado. Então, aí você percebe que... Interessante esse tema, né, de tentar compreender a visão do estupro em cima desses casos atuais. Aí todo mundo sabe, todo mundo ouviu falar desse caso, foi bem recente. Se não me engano, você está tratando desse caso que aconteceu faz um mês, né, 2 meses. E colocar isso dentro da metafísica do amor sexual é algo que eu nunca tinha me atentado. Mas é bem interessante mesmo. E outra coisa, Antônio, isso daí traz o tema fundamental do conflito entre natureza e artifício, entre natureza e cultura. Esse texto do Schopenhauer, no fundo, ele é muito provocativo, porque remete àquela coisa do mal-estar na civilização do Freud. Que é esse conflito, por isso que o Freud vai dizer que cultura, civilização é igual à repressão sexual. O Schopenhauer, nesse texto, ele está mostrando para o leitor esse conflito atávico que jamais vai sumir entre natureza e cultura. Por isso que a vida em sociedade, muitas vezes, é isso que o Freud vai denominar de neurose. Atinge a maioria das pessoas. Mesmo porque a neurose é o impulso sexual, no fundo, o Freud vai dizer isso, é o impulso sexual não satisfeito. Você sabe aquela coisa, desculpa ser meio impertinente aqui, me desculpa, tá? Isso pode ser machismo, mas traduz o texto do Schopenhauer. Isso que eu estou dizendo aqui, de que a neurose é impulso sexual mal satisfeito. Não satisfeito, né? Ou não satisfeito. Você conhece aquela... Não sei se eu devo falar isso, eu acho que eu vou falar em off, né? Mas é uma... Fala, gente. Aqui eu acho que as pessoas, elas... todas aqui... elas respeitam sua autoridade aqui, professor. Não tem problema não. A gente está falando de Schopenhauer. Não vamos nos intimidar, não. Vamos lá. É que vai dizer que isso é machismo. Mas sabe aquela coisa, a famosa mulher mal comida, que é neurótica? Quanto a é neurótica? Não existe isso. Mas também pode dizer o homem que não está transando. Também pode dizer isso, né? Que fica neurótico, né? Vale para o outro lado também. No fundo, o Schopenhauer está dizendo isso. Esse é o conflito irresolvível entre natureza e cultura. O outro exemplo, idade de consentimento. A natureza autoriza a partir da primeira menstruação. Já está apta. A natureza não é moralista. Moralista é a sociedade que não vai aceitar, dependendo do lugar, que uma menina de 12 anos dê à luz. Mas a natureza já não está nem aí, né? Não está nem aí. A natureza não é moralista. Moralista é a cultura. Então, percebe o conflito entre natureza e cultura que esse texto traz para a gente refletir? Uhum. E não quer dizer que ele defenda a natureza sobre a cultura também, não é? Como se... O que você acha? Eu acho que ele está do lado da natureza. Sejamos bem sinceros. A natureza não mente. A natureza é sincera. Aliás, a natureza é até ingênua nas suas manifestações. A hipocrisia, a dissimulação é do homem em sociedade. E daí também que vem o conflito. A natureza nunca mente. Eu acho que essa metafísica do amor sexual, além de uma explicação, é dizer que há uma natureza pulsando. O termo que ele usa é impulso sexual. Há uma natureza pulsando na vida em sociedade. Por isso, a sublimação. Por isso que ele vai dizer, esse impulso sexual está nas pastas ministeriais, não sai da cabeça do jovem, não sai da cabeça do ancião, provoca disputas, faz do honesto um trapaceiro, e por aí vai. Ele é o assunto subentendido de todas as conversas
Ele é o assunto preferido dos gracejos, das piadas. E Aham. curiosamente, parece que as pessoas fingem que esse assunto não é importante. As pessoas fingem que esse assunto o tempo inteiro está ocupando, inconsciente ou conscientemente, a mente delas. E me faz pensar que agora há pouco estava falando da permissividade de cada país, né, para se ter o relacionamento sexual, alguns países Idade de 14, outros consentimento. 16. Idade de Então, veja só como isso é uma coisa institucional, né, uma coisa cultural e está totalmente em contrariedade com a natureza, que vamos dizer assim, a partir do momento que que a mulher é, menstruou, ela está pronta. Isso pode ser com uma idade baixa até, bem mais baixa do que essa idade dita pelas instituições, enfim. isso aí é cultural, vai variar de país para país, né? Eu tô E, falando assim, como que, para a gente ter noção de como se faz um antagonismo entre natureza e sociedade, nesses dois aspectos. uhum, sim, perfeito, perfeito. Professor, acho que nós temos aí 5 minutos. Eu vou ler um pouco dos comentários das pessoas, tá bom? Sim. A Mara Tavares diz sobre o filme O Primeiro Mentiroso, onde as relações deveriam ser entre pessoas bonitas para obter filhos saudáveis e bonitos. Eu não conheço esse filme. O senhor conhece? Não. Tem aqui Ah, o Douglas está aqui dizendo, no meu ver, a metafísica não pode ser utilizada para justificar um erro cultural. A metafísica não pode ser utilizada para justificar um erro cultural. Ah, tá. A questão da idade de consentimento. Bem, é a natureza, né? A natureza, ela não tem moralidade. aqui tem outra questão do. Deixa eu só ver aqui. Alexander. Ele acredita em amor à primeira vista? Então, amor à primeira vista é justamente... Sim, sim, existe amor à primeira vista. É o que ele fala. O primeiro olhar trocado, já, a chama se acende, já é o gênio da espécie apontando uma criança para nascer. Então, o amor, de fato, nasce no primeiro olhar. É no olhar, é na primeira vista mesmo. E se prossegue, daí que tá o grande amor realmente, né? O amor intenso. Acho que é tipo a percepção de que aquele parceiro é apto ao equilíbrio da espécie, né? É uma percepção inconsciente disso, à primeira vista. Um sentimento inconsciente. É curioso porque isso aqui é metafísica. O gênio da espécie sabe, mas os indivíduos ainda não sabem. Só vão saber mesmo quando a criança nascer. É curioso isso, né? É o gênio da espécie que está meditando. A gente não pode esquecer que se trata de uma metafísica do amor sexual. É o gênio da espécie que está meditando a composição da próxima geração. Os indivíduos só vão realmente ter certeza disso quando a criança nascer. É o dado bruto, digamos assim. E tem a questão de que é a criança que é, age para fazer o encantamento entre os pais. A gente já falou disso, né? Do filho mais velho, acho que, se não me engano, foi na primeira live. Do primogênito, né? Mas é isso aí, né? São essas questões, então, relativas a que nós tratamos, relativas a considerações absolutas e considerações relativas. E na Exato. próxima semana nós vamos tratar, próxima semana, na próxima live, não temos a data ainda, sobre o tema O que se quer quando se ama. Mais ou menos já está dizendo aqui o que se quer quando se ama, né? Mas eu queria mais assim fazer um fechamento e a gente tirar conclusões, fazer reflexões a partir desse texto, né? E, enfim, e encerrá-lo, né? Encerrá-lo realmente com... Tem mais coisas ali que ele vai dizer e a gente apresenta para o nosso público, tá? E faz um balanço final desse texto, né? Que por um lado ele é polêmico, mas por outro lado, acho que um texto corajoso,
um texto corajoso e, sobretudo, é um texto que escancara a noção de inconsciente volitivo em Schopenhauer, né? A noção de motivações inconscientes e a noção de sublimação. Né? Isso é muito importante, porque depois a boa parte da psicanálise vai se desenvolver em cima disso daí. Sobretudo no livro do Freud, 3 ensaios de teoria sexual, por exemplo. Né? 3 ensaios de teoria sexual, em que, aliás, o Schopenhauer é citado textualmente. Né? O Freud fala das amplas concordâncias da psicanálise com a filosofia de Schopenhauer. Termo do próprio Freud, né? Weitgehende Übereinstimmungen der Psychoanalyse mit der Philosophie Schopenhauer. Amplas concordâncias da psicanálise com a filosofia de Schopenhauer. Então é bonito de ver o conceito nascendo, né? E como depois ele ganha vida própria, não mais na filosofia, mas no domínio da psicanálise, no domínio da psicologia. É bonito ver essa história das ideias, né? É uma coisa bonita para quem faz filosofia, para quem gosta da reflexão, né? Acompanhar essa vida dos conceitos, né? É bonito isso, né? É bem legal. E depois se transforma, né? Em Freud, isso aparece o tempo todo, praticamente, né? Sim, sim. Eu costumo dizer que o Freud foi um dos fiéis leitores de Schopenhauer, né? Embora ele tenha dito que demorou a ler Schopenhauer, etc. Tal, isso não é verdade, não, porque já no tempo que ele estava em Viena, e acho que na faculdade, né, ele teve aulas com um professor que, num dado momento, deu um curso sobre Schopenhauer. Então, ele conhecia, assim, os principais conceitos da filosofia do Bodhisattva de Frankfurt, né? Eu gosto de me referir ao Schopenhauer como Bodhisattva de Frankfurt e não o Buda de Frankfurt, né? O Bodhisattva, ou seja, aquele que abre perspectiva, que abre novos caminhos, que ilumina caminhos para os seus discípulos, né? Então, eu gosto de me referir ao Schopenhauer como o Bodhisattva de Frankfurt. Muito bem. Beleza, Então, Antônio? professor, acho que podemos finalizar aqui hoje. Eu vou agradecer a presença do público e já fica o convite para a próxima live. Preparem questões sobre tudo que vocês ouviram hoje, para a gente fazer uma conclusão e poder conversar mais com vocês sobre tudo isso. E a live vai ficar disponível para quem quiser depois acessar, né?